Eu tenho certeza que agora vai. Boa noite, gente. Me conta aí como é que vocês estão, como é que foi o dia. Hoje nós temos uma live com Matheus. Eu vou compartilhar com ele aqui agora e pedindo para você. Mandei aqui o convite para Matheus, o aviãozinho. Vamos mandar para outras pessoas. E é isso. Vamos lá. O Instagram hoje ele tá querendo dificultar a coisa, mas ele não vai conseguir. Pronto, Fernando, muito obrigado, Fernando, pela sua presença. Como é que você está? Tudo bem? Hoje nós estamos com um pequeno problema aqui no Instagram. Ele está entregando menos, mas vai dar certo. Fernando, você fala da onde? Conta aí um pouquinho para mim. Fala comigo aí. Tudo bem? Ah, graças a Deus, tudo certinho. Um privilégio tê-lo aqui hoje com a gente. Hoje nós vamos falar sobre o destravar da prosperidade. Eu tenho certeza que será incrível. Pô, Minas Gerais, grande abraço, terra maravilhosa, viu? É uma terra que eu sou apaixonado. Daqui a pouquinho a gente vai estar introduzindo o assunto. Pronto, Matheus acabou de entrar, estava com dificuldade para conectar e eu vou convidá-lo aqui agora para entrar com a gente. As pessoas estão falando comigo aqui que estão com dificuldade de entrar na live hoje. Ah, pronto, Matheus, como é que você está? Grande Thiago, boa noite, pessoal. Boa Bem mais, noite, graças a Fernandão Deus. entrou aí, lá de Maravilha. Minas Gerais. O pessoal está entrando, mas hoje o Instagram não está querendo ajudar a gente, mas ele vai entregar nosso conteúdo de uma forma ou de outra. Com certeza, Certeza, com certeza certeza. disso. A prosperidade ela é sempre perseguida, ela é Pois sempre é, seguida de perseguição, né? é Então, isso aí. quem quer prosperar tem que estar acostumado com esse tipo de imprevisto, tem que estar acostumado a resolver problema. Então, só alegria, todas as coisas ocorrem para o bem, né? É isso Então, vamos aí. lá. E vamos para cima. Eu já estou compartilhando aqui, por enquanto, Sim, com o pessoal, para a gente começar a introduzir nosso assunto. Vamos dar 5 minutinhos aí. E tranquilidade. já vi que você correu hoje, tempo bom, viu? Foi, fiz um teste hoje porque tô vindo de uma lesão, duas lesões na verdade. Tive, após o desafio que eu fiz do meu aniversário, eu fiz 32 anos esse ano e aí para comemorar, eu fiz um duatlon. Nadei 3,2 quilômetros e em seguida corri 32 quilômetros. Porque o que acontece? Quando a gente faz aniversário, é um consciente coletivo de que a gente está ficando mais velho, né? É isso aí. E e a ideia é que quando a gente fica mais velho, pelo curso natural da vida, nós nos sentimos mais fracos, né? Nós nos sentimos menos capazes. E aí, para quebrar todo esse consciente coletivo, eu gosto de comemorar meu aniversário com um desafio físico, porque eu fiquei mais velho, entretanto, eu me sinto mais forte, mais resistente. E É aí, isso aí. e aí eu tive essa lesão logo após, né, no treino, e logo depois lesionei o outro tornozelo no entorse, e fiquei 2 semanas parado. Aí hoje eu falei, vou botar o coração para testar o coração e testar esse tornozelo. Aí fiz um treino mais intenso, né? Mas já tô voltando a correr, voltando a aumentar volume para os próximos Boa maravilha. desafios. Gente, eu vou começar apresentando o Matheus. Matheus, ele é empresário, fisioterapeuta, trabalha com algumas empresas desse ramo, é educador financeiro, investidor e tem toda a minha admiração, porque ele trabalha realmente com a prosperidade no sentido da palavra, que a gente vai descobrir aqui o que é. Matheus, sou seu fã demais e a gente vai começar esse bate-papo aqui agora. Algumas pessoas já estão entrando, estou compartilhando com mais pessoas aqui agora para a gente é, encantar e contaminar as pessoas positivamente com o nosso conteúdo. Eu costumo dizer Maravilha, que o que é bom, né, tem que ser compartilhado. com certeza. Então, vamos para cima. Eu comecei te apresentando, mas eu acho que nada melhor do que a pessoa
falar um pouquinho quem é Matheus. Fala um pouquinho para a gente, para quem está assistindo a gente, para os nossos seguidores. Quem é Matheus? Fala um pouquinho da sua história também, que é super interessante. E vamos lá. Maravilha! Então, pessoal, como o grande Thiago falou, sou Matheus Freire, aí, tenho 32 anos. Minha história começa, eu sou filho de um pequeno microempresário e de uma dona de casa. Hoje é técnica em enfermagem. E minha história começou com o trabalho, começou lá há 14 anos. Eu fui para a recuperação a primeira vez e aí meu pai, rapaz, você não faz nada da vida, só faz estudar e ainda foi para a recuperação. Então, a partir de hoje, você vai trabalhar comigo lá na empresa. E aí, comecei a trabalhar com ele e ele não me levou mais no colégio nem me buscava, que ele ia me levar e ia me buscar. Né? Eu morava nos Barris, estudava no Canela, e aí passei aí andando e voltar andando, chegava em casa, almoçava e já ia direto para a empresa trabalhar. Só que eu não gostava de trabalhar com meu pai, porque meu pai é um cara bem ignorante no real sentido da palavra, e eu ficava, meu Deus do céu, eu tenho que arrumar alguma coisa para sair daqui, para poder, de fato, não ter esses embates. Era muito desgastante emocionalmente trabalhar com ele, né? E ele, cheio de crenças, carregado de crenças, falava várias coisas, tipo, Deus me livre eu crescer minha empresa, pagar mais imposto, o governo já taxa a gente com muitas coisas, muitos impostos. Ele falava assim, Deus me livre eu contratar mais funcionário, porque ter funcionário é ter dor de cabeça. E aí eu Olha que cresci ouvindo essas mentalidade, coisas, né? né? Exatamente. Mas também me ensinou coisas muito boas, que ele falava assim, olha só, dinheiro não se pede, dinheiro se trabalha e se faz. Então esse foi um ensinamento bem valioso que eu tive com ele. E nessa de querer buscar coisas, eu acredito que eu fiquei trabalhando com ele até os 17 anos. E aí comecei a trabalhar com panfletagem, né? Ia panfletar. Legal. E né, na panfletagem eu lembro que eu recebia R$ 10 por hora. Às vezes a gente ficava ali 4 horas, 5 horas embaixo do sol. Era R$ 50 na época. E falava, meu Deus, R$ 50. Totalmente diferente da realidade que eu vinha, né? E aí fui seguindo, tive vários tipos de trabalho. Já trabalhei em muitas coisas, Uber, salva-vidas. Já fui segurança na Mesmo. porta de restaurante ali do Rio Vermelho. Enfim, foram muitos trabalhos. Fiz faculdade, eu optei em fazer fisioterapia porque eu sempre gostei muito de esportes. E na época eu já sou surfista, não estou mais praticando, mas em breve voltarei a praticar. E aí fiz faculdade porque eu vi um campeão mundial de surf falar assim, dinheiro faz dinheiro. O Fernando falou aí, meu pai falava muito isso. Só Eita, faz eita. dinheiro quem tem dinheiro. Ele falava exatamente isso. Isso é uma crença disfuncional, né? Isso é uma crença disfuncional, a gente sabe. Mas enfim, a gente vai conversar mais sobre ao Ouvei. longo dessa live. E aí, decidi fazer fisioterapia porque eu vi um campeão mundial falando, um campeão mundial de surf falando, rapaz, graças a Deus e graças ao meu fisioterapeuta, eu me lesionei muito próximo do campeonato, mas graças à fisioterapia consegui correr e fui campeão. Falei, poxa, eu sou surfista, quero viajar o mundo surfando. Por que não viajar o mundo surfando e trabalhando? E aí escolhi fazer fisioterapia. Só que olha só como são as coisas. Chegou no 7º semestre, eu entrei no... Grande Thiago, meu irmão, satisfação em ter você aqui. É Chegou um no 7º privilégio, Tiagão. semestre, eu entrei no hospital a primeira vez, fiquei apaixonado. E aí Foi mesmo. o cara que entrou na faculdade para ser um fisioterapeuta especialista em desportiva passou a ser um cara que ia ser especialista em UTI. Sou intensivista, trabalhei por 5 anos em UTI. É uma coisa que, quando eu fui no seu evento, eu me conectei muito, porque fomos profissionais 48 horas, e eu lembrei, já fiz incontáveis 48 horas na minha Pois vida. é. Já fiz 72 horas de plantão seguidas, 60 horas de plantão. Uma vez eu perdi o caminho de casa, voltando de 60 horas, eu passei do caminho de casa e totalmente desligado de moto, grande Thiago. Imagina só. Isso acontece Eu sou demais. Por é, investimento no sono, né? exatamente. E aí tiveram várias perguntas que eu precisei me fazer por conta que eu estava muito satisfeito com essa rotina. Muito trabalho,
72 horas de plantão, com família, tenho uma filha de 9 anos, uma esposa, sem cuidar da minha saúde, sem cuidar da saúde física e mental. E aí eu Isso aí. precisei, de fato, fazer vários questionamentos na minha vida. Será mesmo que é isso que eu quero da minha vida? É aquele momento que a gente está naquele ponto de inflexão, né? É isso aí. Você com E o certeza passou por isso. interessante é que a Sim, partir dessa deixa, a gente já pode entrar no nosso assunto. A gente sabe, quando a gente pega muitas horas de trabalho, você acaba tendo uma renda razoável. Mas, entrando no nosso assunto, Matheus, para você, prosperidade é apenas ter dinheiro, como você vivia correndo, sem tempo para sua família, correndo o risco, inclusive, que a gente fala por isso. Você se considerava próspero nesse momento que você passou ali? E fala um pouquinho para a gente, o que é que você acha sobre prosperidade? maravilha, maravilha. Excelente pergunta. Isso, inclusive, muita gente acha que prosperidade é dinheiro. E é um Né? Prosperidade, grande engano, né? prosperidade nada mais é do que crescer em todas as áreas da vida. Né? Então, obviamente, naquele momento ali, eu não estava crescendo em muitas outras áreas na minha vida. Dentro do hospital, houve um momento que eu cresci bastante como pessoa, porque trabalhar em UTI é um ambiente muito, muito hostil, vamos dizer É assim. verdade. Então, eu cresci muito como pessoa, principalmente por estar em UTI muito novo. Então, eu passei a dar muito valor a muitas coisas que muitas pessoas não dão valor. Né? Por exemplo, saúde, ter tempo de qualidade com a família, valorizar de fato pessoas e não coisas. Porque eu É, nunca vi ninguém no leito de uma UTI para morrer e falar: meu Deus, que saudade de dirigir aquele carro. Era sempre falando: meu Deus, minha família e si. Então, eu cresci muito na UTI. Mas em algum momento aquilo ali já estava se tornando uma prisão para mim. Então eu não estava prosperando, eu estava deixando de cuidar da minha saúde física, da minha saúde mental, de ter tempo de qualidade com minha família, cuidar de mim. Então, prosperidade é crescer. Naquele momento eu não estava mais crescendo, eu estava estagnado. E a partir do momento que eu tomei a decisão de que, de fato, eu iria sair da fisioterapia, pedir demissão dos hospitais, para poder cuidar muito mais de mim e poder valorizar a minha história e contar a minha história para muito mais pessoas, e com isso eu ser um instrumento de transformação na vida de pessoas e começar a cuidar de mim, investir em mim, investir na minha família, investir no meu lifestyle, crescer e, consequentemente, o dinheiro vai fluir de forma muito mais tranquila, passou a fluir de forma muito mais tranquila na minha vida. Então, eu considero que eu fui próspero até um certo ponto, mas a partir daquele ponto para frente eu já não estava mais vendo prosperidade dentro da fisioterapia. E aí eu precisei tomar decisões. Inclusive, eu tenho um slogan que eu falo assim: ó, prosperidade é tomar decisões, e decisões é isso aí. difíceis. Né? Isso aí. E aí, a partir dessa decisão, de fato, eu considero que hoje eu sou uma pessoa próspera. Hoje eu sou uma pessoa que estou me confrontando em muitas áreas da minha vida, seja física, seja mental, seja financeira, seja nas conexões. Então, sempre tomando decisões difíceis e crescendo, acessando cada vez mais níveis mais altos. Fernando mandou uma pergunta que a gente vai responder agora, Fernando. E eu te conheço, Matheus, conheci sua história e eu realmente vejo que você é uma pessoa próspera. Interessante que um ponto que você tocou, muita gente acha que prosperidade é ter dinheiro, é ter riqueza. E você falou muito bem pela sua experiência própria, trabalhou em UTI muito tempo. Existe um estudo americano que mostra que as pessoas que estão lá no estado terminal, nenhuma delas querem 1 milhão a mais de dólares, querem uma outra reunião de trabalho, um novo contrato. As pessoas querem estar próximas das seus familiares, viver algo diferente. Então, o dinheiro é bom, mas ele vai até certo momento ali, certo time da sua vida. E a prosperidade, eu acredito muito, que ela tem muito a ver com plenitude da vida. É Perfeito. você ter saúde, você ter uma boa família, você dar atenção a essa família e ter plenitude. Pelo que eu te conheço, você é um cara pleno. E essa plenitude, na minha opinião, é a verdadeira prosperidade. Perfeito. E
Isso é bem interessante. Estou acompanhando aqui. O Fernando perguntou: como você fez para ser visto e começar a prosperar? Então, você vai responder essa pergunta de Fernando aí, nosso colega lá de Minas Gerais, e fale também quais são as crenças que estavam envolvidas ali na sua vida, que você muitas vezes escutou do seu pai, que acabaram interferindo nesse processo de prosperidade. Maravilha, maravilha. Excelente pergunta também. Então, foram muitas crenças, né? E até, como eu costumo falar, eu acredito que nunca a gente vai conseguir destravar todas as crenças. A todo tempo a gente está descobrindo e ressignificando novas e novas crenças. Inclusive, grande Thiago, é por isso que eu gosto de me envolver em muitos desafios Aí. físicos, né? Dentro dos desafios físicos, quando está naquele momento de fato que você está exausto, que você faz um encontro de você com você mesmo, despido de todo o ego, despido de toda a vaidade, aí é que você começa a se conhecer. Então, foram várias crenças, né? Por exemplo, essa crença que meu pai falava: Deus me livre, crescer minha empresa, pagar imposto para o governo. Então eu ficava pensando: meu Deus do céu, nem quero fazer mais dinheiro, mais receita, porque eu vou pagar mais imposto. Olha só que pensamento escasso. Verdade. E hoje meu pensamento é: quanto mais imposto eu pago, significa que mais receita eu estou fazendo, né? Então, essa foi uma das crenças que eu precisei ressignificar. Uma outra crença que ele falava que bateu muito no meu coração quando, no momento de transição, que foi assim: eu trabalhava em 3 hospitais e tinha o atendimento domiciliar, então eram 4 empregos. E Pô, aí, muito no momento da decisão, eu saí de 3, parei de atender a domicílio, saí de 2 hospitais e fiquei trabalhando em um hospital. Só que nesse um hospital, minha escala era de 24 horas. Tem algum profissional de saúde na live aí? Tem algum? Será que tem? Digita um aí se tiver algum profissional de saúde. Eu já estou Tô vendo achando a algumas galera meio. pessoas aqui. O nível de entrega vai ser de acordo com a resposta de vocês, com a interação de vocês. Quanto mais for interagindo, a gente vai entregando cada vez mais. É isso Então, aí. eu pedi demissão e fiquei só em um, dava um plantão por semana, tava tranquilo e tal. E aí, quando virou um ano, determinado ano, eu falei: eu vou pedir demissão dia 1º de abril. Vai ser um storytelling bem, sabe? 1º de abril, no dia da mentira, vou pedir demissão nesse dia. E aí, grande Thiago, o que foi que aconteceu? Eu estava com meu coração em paz, as mentorias já estavam acontecendo, né? Já toda a movimentação, receita, investimento, já estava tudo acontecendo, e eu percebia que o hospital estava me travando. E aí foi que aconteceu? Foi chegando em março, o coração batendo, batendo, batendo forte. Eu falava: meu Deus, eu senti uma angústia, não sabia o que fazer e não estava entendendo que sentimento era esse. Minha esposa falava assim: Matheus, você tá estranho. O que tá acontecendo? Eu falava: rapaz, nem eu sei. E aí eu dando uma aula, que eu tenho uma mentoria chamada Mentoria Prosperidade Ativada. É uma mentoria onde a gente ressignifica muitas coisas em relação a finanças. Você vai desenvolver uma relação saudável com o dinheiro. E aí eu dando essa aula de mentoria, conversando com o aluno, instalou a crença. Eu falei: caramba, é isso. Meu pai falava: eu vou crescer minha empresa, eu vou ter funcionário para ter dor de cabeça. Então eu falei: poxa, isso era uma crença de meu pai, porque de fato eu estava pedindo demissão para poder fazer meus negócios andarem, para poder crescer, para poder pagar mais imposto, para poder ter mais colaboradores. Imagina se eu não entendo essa crença. Olha o poder de uma crença. Toda crença é autorrealizável, né? É, Então, se eu tenho medo de alguma coisa, o medo ele é atraente. Se eu tenho uma crença de que dinheiro faz dinheiro e eu não tenho dinheiro, eu nunca vou ter dinheiro, porque eu acredito, né? Tem um perfeito. grande cara chamado Jim Rohn, não sei se você já ouviu falar, ele fala Já assim, ó, tem. ele fala assim que quer você acredite que você é capaz de fazer uma coisa ou não, você tá certo. É isso aí. Então, é sobre isso. Foram várias crenças, muitas crenças. E aí, cada vez mais, a gente vai desbloqueando. Para você ver, meu pai tinha a crença de que pessoas ricas eram desonestas. A primeira vez que eu sentei, Tiagão, na frente de um multimilionário, na minha frente, a primeira vez que eu sentei que haveria uma possibilidade de eu fazer um negócio com ele, eu conversando, eu fiquei vibrando. Rapaz, eu tô sentado na Legal, né? frente de um
multimilionário, a frequência era outra. Eu É. tava eletrizado, cheio de energia. Quando eu saí, eu mandei mensagem para minha esposa, mandei mensagem para meu pai. Meu pai, eu sentei na frente de um multimilionário, eu vou fazer um negócio aqui. Adivinha a primeira coisa que ele falou? Cuidado, Não sei. Foi cuidado. mesmo. Imagina. Então, assim, foram vários destraves aí, mas essas três aí foram as principais. Perfeito. Inclusive, tem o pessoal está se identificando aí. Alisson acabou de entrar, biomédico também. Michele, biomédica, empresária também. Tiagão aí. Maravilha. E essa é a verdade mesmo. Engraçado, Matheus, que acabei de escrever um livro, né? Você estava no pré-lançamento, você vai fazer uma noite de coquetel. E os dois primeiros capítulos, um a gente fala sobre mentalidade e o segundo sobre crenças. E essa crença aí, inclusive, que quem é rico é desonesto, eu escrevo lá e coloco lá no livro, porque muita gente tem isso. E, inclusive, quem quiser comprar esse livro, a gente vai encaminhar para o Brasil todo. Aqui em Salvador, a gente entrega autografado em mãos, Matheus. Coisa boa. Me diga uma coisa aí, e o que eu costumo dizer, é um pontapé inicial para a gente transformar a vida, é o primeiro passo. Com certeza. Agora, vamos falar, qual foi o caminho que você começou a traçar para descobrir a sua prosperidade? Muito obrigado a todo mundo que está entrando aí, compartilhando, fazendo parte da live. E fala agora o caminho da prosperidade que vai ajudar até a responder a pergunta de Fernando. Maravilha. Então, quando eu pedi demissão, né? Então, e eu pedi demissão dos hospitais sem cumprir aviso prévio. Então, eu abri mão de fato de receber aquele benefício, né? Tinha pouco dinheiro e de fato eu comecei a pensar, e agora, o que é que eu vou fazer? Vamos lá, né? Vamos lá. Comecei a estudar muito, estudar bastante e muito sobre comportamento, sobre hábitos, sobre disciplina. E eu comecei a perceber que nós não valorizamos os nossos micro resultados. Nós queremos resultados grandes e miramos nos resultados grandes e só colocamos nossa visão lá. E acaba que a gente não consegue viver o milagre diário, o pequeno resultado. Então eu comecei a viver muito mais no agora, no estar presente. E eu falei, eu sou o meu maior recurso. O maior recurso não é o dinheiro, eu tenho todos os maiores recursos, que é o meu tempo, a minha saúde, a minha disposição. Né? Então eu comecei a usar os meus recursos e olha só que louco, o grande Tiago. Eu comecei a entender que alguém aqui quer ter muita grana, a ponto de falar, meu Deus, eu quero excluir despesa do meu vocabulário, porque eu nunca mais vou pensar nisso, eu só vou ter muito dinheiro. Alguém aqui quer? Digita um aí pra eu ver. Vamos entrar na mesma frequência. Vamos entrar, vamos movimentar. Digita um aí pra eu ver. Como Eu só quero ouvir. a gente falou, a entrega vai ser de acordo com a participação, né? Com a Então vai lá, participação. digita um aí. Exatamente. É isso Se você quer ser essa pessoa, você sabendo de investir os seus próprios recursos, mas para você ter esse dinheiro todo e querer chegar onde você quer, você precisa investir o dinheiro que você tem agora. É isso aí. E aí, grande Tiago, eu ficava, não vou investir, vou fazer conta, vai dar. Prosperidade é tomar decisões difíceis. Para você acessar o próximo nível, a conta nunca vai fechar. Perfeito. Nunca vai fechar. Então eu comecei a tomar decisões difíceis, decisões que me faziam eu sair do lugar. Que não tinha jeito, tem que prosperar. Prospera, eu tenho um outro slogan que eu brinco, prospera meu filho, prospera, você com família, tem que prosperar, tem que crescer, investir em você. Eu comecei a investir muito em mim. Comecei a investir principalmente em 4 áreas na minha vida. Na minha fé, na minha cabeça, a minha fé não tem nem o que falar, né? Nós somos seres triunos, compostos de um espírito, de uma alma e de um corpo. O Perfeito. espírito é a parte mais forte. Se você não fortalece o espírito, esqueça. E eu não estou falando de religião, tá? Não estou falando de religião. Isso aí, se tem algum religioso na live, vai pirar. Mas
Não estou falando de religião. Então eu comecei a fortalecer cada vez mais minha fé, me autoconhecer. Nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Então quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se É aproxima isso da aí. gente. Então, logo depois, comecei a mudar minha cabeça. Mudar minha cabeça. Só que para mudar a cabeça, você precisa mudar o quê? Mudar seus hábitos, né? E aí você começa a se alimentar bem, começa a dormir bem, começa a praticar cada vez mais exercício, rompendo a média, tá? Não é ir para academia, fazer um exercício ali, ficar 5 minutos no celular, fazer outro, não. É de fato se desafiar todos os dias, se hidratar bastante, dormir bem, se conectar com novas pessoas, estar em novos ambientes, e aí as coisas Esse é o começam a destravar mesmo, né? começam É isso aí. você começa a ter resultado, começa a gerar muito valor na vida de pessoas de graça primeiro. Muitas vezes, muita gente não está disposto a, eu vou trabalhar de graça. E não é sobre o trabalho. Quando você gera valor na vida de uma pessoa, se essa pessoa não te der retorno, Deus vai estar dando. É Porque isso aí. em Perfeito. Provérbios tem escrito, o coração generoso prosperará. Então, então, grande Tiago e o outro, acho que foi Fernando que perguntou, né? Isso. Invista em você que você é o seu maior recurso, tome decisões difíceis, gere valor para pessoas, vá para novos ambientes. Pode ter certeza, e se envolva em desafios, tá? Pode ter certeza que a prosperidade vai até você. Agora eu vou dizer, se quer prosperar mesmo, prosperar dói, dá Tem trabalho. um preço. É, O que muito vale, muito custa. é isso aí. Eu costumo dizer, Matheus, que prosperidade, você querer ser próspero, tem um custo. E o sucesso não é para todo mundo. Sucesso é para quem quer estar aqui numa live, numa quinta-feira, às 19h31, assistindo, se aperfeiçoando. Como o Thaís acabou de falar, dói e dói demais. Inclusive, ela é fisioterapeuta também, empreendedora, é uma pessoa maravilhosa de se conectar. Ela é incrível, minha cliente aqui no Atos, na XP. E uma mentalidade lá em cima, viu? E realmente dói, não é para qualquer pessoa. Você falou uma coisa muito interessante. Você vai juntando hábitos. E como eu disse até lá no dia 22 na palestra, o jogo começa agora, esse conjunto de hábitos vai moldar o seu futuro. Mas tem que dar o pontapé inicial. E esse pontapé inicial, como você falou muito bem, cuidando da sua mentalidade, da sua espiritualidade. E investir é fundamental. Investir é você plantar uma árvore para colher os frutos lá no futuro. E você tem que dar o primeiro passo. Eu estava conversando com uma pessoa muito querida. Antes de entrar aqui, a reunião acabou com ela às 6h40. Uma pessoa muito querida e com um potencial incrível. Ela tem um grande potencial, um grande projeto. E a gente estava conversando justamente sobre isso, para dar o primeiro passo. Agora, me fala uma coisa. Você é empresário, você tem um ecossistema muito bem estabelecido, é investidor, trabalha com finanças. Hoje, você já está satisfeito, materialmente falando, com tudo que você tem? Você já tem tempo de qualidade com a sua família? Você já consegue respirar e fazer algumas coisas para satisfazer o seu ser, a sua família, cuidar da sua família? Você já está satisfeito ou quer mais? Existe algum limite que a gente possa identificar? Essa ambição até aqui é saudável. Daqui para frente, não. Você consegue reconhecer isso? Você está satisfeito com o que você tem hoje? Grande Vamos, Tiago, essa mesmo, um pergunta abraço. é muito boa, sensacional. Então, a prosperidade não tem limite, né? Prosperidade não tem limite. Quando a gente fala de prosperidade, eu gosto de olhar para a natureza. A natureza é abundante. Então, assim, quando a gente fala quando a gente se torna um ser muito mais espiritual, conectado com Deus, a gente entende que muitas pessoas ligam a prosperidade com coisas materiais, com o ter. Isso aí. Então, assim, sobre o ter é importante, claro, eu acredito muito no ter e quanto mais eu busco ter, eu desenvolvo mais o meu ser. E eu Isso aí. desenvolvendo mais o meu ser, eu vou alcançar o meu ter e o meu merecer. Então, a grande questão é essa.
eu não tô aqui por carro, por casa grande. Claro, a gente tem isso e busca cada vez mais, mas eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. Então eu estou cumprindo a missão de quem me chamou. E para isso é ilimitado, né? Para isso é limitado. Peraí. Claro, sobre o ter é importante e eu trabalho sempre com a insatisfação positiva. O que isso quer dizer? Tenho, mas eu vou chegar a muito mais. E eu quero muito mais, muito mais. Isso não é nem a sombra do que há de vir. Mas o meu foco não é no ter, é no ser e na minha missão. O ter ele vem como consequência. Nesse assunto, eu fiz uma live com Camila Marinho e a gente falou sobre o problema é esse equilíbrio entre o T e C. Você falou tudo aí, entregou tudo. Agora me diga uma coisa. Você tem metas financeiras claras? Me fala um pouquinho aí. Fala um pouquinho dessa parte agora do T, de metas financeiras. Você tem essas metas claras? É importantíssimo ter as metas muito claras e bem definidas, né? Napoleão Hill, com certeza você já ouviu falar, já Já leu e tem. bebe essa fonte também. Certa vez ele fez uma pesquisa, para quem não conhece, aí Napoleão Hill estudou mais de 16 mil pessoas de sucesso e pessoas fracassadas por mais de 20 anos da vida dele e ele deixou diversas obras aí acessíveis a todo mundo aqui e fala muito sobre prosperidade. E aí, das suas obras, ele fala que ele fez uma pesquisa que ele saiu na rua perguntando para 100 pessoas onde é que ela queria estar daqui a 5 anos. E das 100 pessoas, 98 não sabia onde queria estar. E Foi interessante. dessas duas pessoas que sabiam, não sabia de forma específica. Por exemplo, onde é que você quer estar daqui a 5 anos? Pô, daqui a 5 anos eu quero ter dinheiro. Daqui a 5 anos eu quero ter conforto. Tá, mas quer ter dinheiro quanto? Conforto. O que é conforto para você? Né? Eu quero ter uma casa grande. Pô, uma casa grande aonde? Na praia, na montanha? Então, assim, é importantíssimo a gente ter alvos financeiros bem definidos, específicos. Você até falou na sua palestra sobre o método SMART, né? Muito legal, muito bacana o método SMART. E é importante você ter metas e alvos financeiros. Porque, observa, se o seu dinheiro ele não tiver um destino conectado ao seu propósito, o seu dinheiro não vai te levar ao futuro que você quer. Perfeito, Então, Matheus. então você... É aquela história, Acabou R$ 500 paguei R$ 500, vai sobrar de limite de fatura no mês que vem. Acabou, acabou a parcela, né? Acabou as 10 parcelas de 500, vai sobrar R$ 500. Eu vou buscar alguma coisa para ocupar esses R$ 500 que não vai me levar ao meu lugar, que eu quero, o que eu mereço, né? E aí a maioria das pessoas vão lá e fazem o quê? Compram coisas que não dão retorno. Então Isso o aí. dinheiro tem que ter destino associado ao seu propósito. Sabe o que eu enxergo muito em você? É uma mentalidade próspera, mentalidade de abundância. É justamente isso aí que você acabou de descrever. Obrigado aí, Michele, que está participando aí com a gente. E é isso mesmo. A gente tem que ter uma mentalidade, uma meta muito clara. Eu falo um pouco sobre isso também no meu livro. Inclusive, você está super convidado para estar aqui com a gente na Noite Autóxi, no dia 10 de julho. E dia 5 agora, próxima semana, você está convidado também, Matheus. A gente vai fazer um encontro super seleto. Inclusive, Michele vai estar aqui com a gente também. E são apenas para 10 pessoas, uma noite aqui falando sobre investimento, uma noite de network. Então você está super convidado, vai ser uma noite de crescimento. É sua cara, vai ser show de bola. Falando em Maravilha. evento, você falou na Napoleão Hill, cara, fantástico. A gente vai falar agora, busque conhecimento, porque conhecimento é muita coisa que ninguém te tira, né, Matheus? Com E certeza. falando agora... E Hã? só fazer desculpe estar Não, te interrompendo, pode falar. só Perfeito. fazer um adendo aqui. Busquem o conhecimento, mas para além do conhecimento, coloquem esse conhecimento em prática. É isso Porque aí. eu vejo muitas pessoas falando, eu li 12 livros esse ano. Tá certo. Você lê um livro por mês. Mas desses 12, qual que você colocou em prática? É isso aí. Interessante que
eu tenho um grande amigo e um cara que eu admiro demais, que ele fala que às vezes as pessoas ficam obesas de conhecimentos. Vou até citar o nome dele aqui, o nome dele é Isaac, ele é treinador de PNL, o cara fora da curva. E ele fala justamente isso que você falou. Às vezes a pessoa fica obesa de conhecimento e não coloca em prática. Thaís, inclusive, treinou PNL com ele, conhece ele bastante, ele fala muito sobre isso. E é super importante a gente buscar conhecimento, né? Então, tá convidado aí para a noite de autógrafos. Todo mundo que quiser o livro, eu te mando para o Brasil todo, autografado com o maior carinho do mundo. E dia 5 eu conto com você aqui, Hoje estarei porque aí. vai ser uma noite, uma virada de chave. Tem um coquetel massa e é apenas para 10 pessoas, é super seleto o encontro. É um encontro realmente para convidados. Gustavão, um grande abraço, acabou de entrar aí. Outro cara incrível que eu admiro demais. E falando de talentos, de buscar conhecimento, quais são os talentos e hábitos que você acha interessante a pessoa desenvolver para ter uma vida próspera e abundante? Então, talentos, né? Vamos lá. O Talentos que é que eu acredito? e hábitos O que é que eu que você acredito? deve desenvolver, fomentar. Pronto. Hábitos aqui a gente já falou um pouco, né? É você cuidar da sua saúde. O que é saúde? Saúde é alimentação, treino e descanso, sono, né? A alimentação te nutre, o treino te fortalece, o sono te regenera. E a hidratação. Então, quando você passa a cuidar da sua saúde, olha só, para você prosperar, você precisa de energia, tá? Energia Eita é aí. prosperidade. Então, se você não cuida da sua saúde, você pode ter menos energia. Mateus, eu sou próspero e não cuide minha saúde. Se você cuidasse, você seria mais próspero ainda, né? É isso aí. Então, esses são os hábitos, cuidar da sua saúde. E agora, talentos, o que é que eu julgo ser fundamental? Que eu fiz e faço e busco cada vez mais me aperfeiçoar. Primeiro é desenvolver a habilidade de comunicar. Isso é imprescindível para você, de fato, começar a prosperar. Eu era uma pessoa tímida, Thiago. Eu tinha muita vergonha de falar e eu vi desenvolver isso na época da faculdade, né? Eu percebia que quando eu tinha um trabalho na faculdade, eu corria, inventava desculpa, já inventei desculpa, já faltei, botava atestado em apresentação e hoje eu falo tranquilamente, faço lives, eventos presenciais, mentoria, palestra, enfim. Então, eu preciso Muito bom. desenvolver minha habilidade de comunicar. Uma outra habilidade imprescindível para você prosperar é você entender de gestão. Tá? É importantíssimo você entender de gestão. Estava com uma possível cliente hoje, fiz uma reunião de prospecção e ela estava querendo dar muitos passos e eu conversei sobre habilidade de gestão. Ela não tem. Eu falei, poxa, beleza, você quer empreender e abrir tantas coisas, você não tem habilidade de gerir o seu CPF, o seu dinheiro no CPF e no seu CNPJ, certamente também as coisas vão dar errado. Então, a habilidade de gerir é importantíssima, e não só financeiro, você gerir seu recurso é importante, seus recursos é importante, né? E aí, uma outra habilidade é você saber comprar. Muito eu vejo poucas pessoas falando sobre, as pessoas falam muito sobre o poder da venda, mas o poder da compra é um poder também muito valioso. Então, se você aprende a comprar, você de fato vai desenvolver essa habilidade valiosa que vai aumentar sua margem de lucro. E uma outra habilidade é de fato você aprender a vender. É isso Então, se aí. você junta essas quatro habilidades, né? Se você se comunica bem, você sabe gerir, você sabe comprar, você sabe vender, e você cuida da sua saúde, pode ter certeza que você vai fazer um estrago nessa terra aí. O Matheus entregou o código aí, gente. Deu para anotar? Se não deu para anotar, vai ficar salvo tanto no meu Instagram como no Instagram de Matheus. E assiste essa live outra vez, porque a gente está entregando muito código legal, muita coisa para o seu crescimento. Falando em ambiente de crescimento, a gente vai ter aqui, a gente está tendo aqui nessa live agora, a gente vai ter outras oportunidades de encontro. Inclusive, isso tem muito a ver com a forma que eu conheci o Matheus. Matheus, ele é amigo de um grande amigo meu, que é o Thiago Monte. A gente já fez uma live aqui junto também no Instagram, tá salvo aqui. E eu conheci Matheus num encontro do Clube de Livros de Thiago Monte e de Natália. E me conectei com esse cara, é um cara fantástico. E estou super satisfeito em te conhecer mais, Matheus, porque eu estou crescendo com isso. Isso é muito legal. Falando nesse
ponto, qual a importância da gente estar em bons lugares, se conectar com pessoas de crescimento? Grande Isaac, abraço aí. Vamos lá. Então, o ambiente, você não precisa, olha só o poder do ambiente, você não precisa mudar ninguém, mas se você muda o ambiente ao redor dessa pessoa, essa pessoa muda, né? Isso aí. Olha só que interessante, ano passado eu e minha esposa nós fizemos um desafio de ficar 180 dias sem açúcar, né? Sem açúcar nenhum. E aí só liberada a frutose, né? E a gente tem uma filha, hoje ela tem 10 anos, ano passado obviamente tinha 9 anos, e aí a gente até filmou, quando a gente estava divulgando esse desafio, a gente fez esse desafio público no Instagram. E aí ela falou, não, eu não vou entrar no desafio não, e comendo uma bala fine, né? Só que, ao longo, ela sempre foi muito formiguinha, sempre gostou muito de doce. Só que, ao longo do desafio, ela foi vendo a gente ficando sem comer açúcar, foi vendo a mudança no nosso corpo, na nossa mente, porque para além o açúcar faz mal, isso é óbvio, mas para além dessa questão da saúde física, tem a saúde mental no sentido de você conseguir controlar suas emoções, controlar suas vontades, seus desejos, seus impulsos, né? Daquele prazer imediato. E aí, grande Thiago, quando finalizamos o desafio sem açúcar, nós percebemos que ela passou a comer menos açúcar, a comer menos biscoito. E logo depois, eu acho que menos de 15 dias depois, nós fizemos um outro desafio sem açúcar para ficar 35 dias. Ela ficou Legal. 20 dias sem açúcar por vontade própria. Vontade A gente própria. está na live falando, aí ela pegou e falou, eu vou ficar 20 dias. E para além disso, ela ainda chamou mais duas amigas de 9 anos para ficar 20 dias sem açúcar. Então, Legal. olha só o poder do ambiente. O ambiente, ele de fato vai definir os seus resultados. É porque nós vivemos num mundo de frequência, né? Há quem acredite, há quem não acredite. Então, se você está num ambiente vibrando uma frequência bem baixa, por exemplo, um ambiente hospitalar, quando eu chegava no hospital para dar plantão, 99% das pessoas que estavam ali, como tem profissionais de saúde aqui, não vão me deixar mentir, tá reclamando do trabalho, reclamando de alguma É, coisa. é Então, verdade. inclusive, tem até um estudo que fala, né? Se você está 5 minutos assistindo televisão, notícias ruins, seu sistema imunológico baixa em tantos por cento, um estudo recente. Então, você vê o poder do ambiente. E aí você está num ambiente de frequência onde o papo é só papo de frequência elevada, Crescimento. não tem como, não tem como. Aliás, até tem, só se você não quiser de fato, mas o ambiente ele vai levar a sua frequência, levar você ter o que eu costumo falar também é que quando você está em novos ambientes, você vai conhecer novas pessoas e novas pessoas vão te dar novas ideias e novas ideias vão te dar novas ações e novas ações vão te dar novos resultados. Então, olha só, quero só compartilhar aqui, só ir no seu evento me despertou. Caramba, eu vou escrever um livro. Eu já tinha essa vontade, mas era a vontade que estava guardada. E aí eu fui no seu evento, você fez o lançamento do livro, eu falei, novos ambientes, novas pessoas, novas ideias, novas ações e novos resultados. Vou escrever um livro. É Então, isso olha aí. a importância do Rapaz, ambiente. eu já ganhei minha noite aqui, porque o intuito realmente é o mesmo intuito que você tem, é ajudar pessoas, é transformar vidas. E o que eu recebi de feedback do evento que a gente teve aí, inclusive essa reunião com essa pessoa extremamente querida, hoje, que acabou mais ou menos 18h30, acabou para a gente assistir a nossa live, eu falei assim, olha, eu tenho que dar uma segurada agora no live agora. Inclusive, ela está aqui assistindo. É, foi pela transformação que ela teve, pelo como ela foi tocada quando esteve no evento, causou uma inquietude que levou a buscar uma melhoria e a um crescimento, e isso é muito legal, né? Com Inclusive, certeza. gente, nesse evento que a gente estava lá com o Thiago Monte e Natália, no clube de livros dele, Cafeína, Café, tinha um banquete. Thiago e Natália jogaram duro, estava muito legal. E engraçado que Matheus e a esposa não estavam lá separados, não estavam comendo nada, porque eles começaram com esse desafio e hoje é um hábito. E está construindo uma vida saudável. Inclusive, a esposa de Matheus tem um grupo para mulheres que trabalha desenvolvendo isso aí. É ambiência. Elas estão lá no grupo fechado de crescimento, é um trabalho muito legal. E, inclusive, eu quero conhecer mais. Nesse processo que você ficou, Matheus,
de mudança da sua alimentação, ficou longe do açúcar um tempo, algo, inclusive, que eu vou adotar para mim, já vou pegar isso aí, a sua energia, a sua dica, já vou pegar isso aí, você já tá, já vou te modelar com relação a isso aí. Maravilha. A sua energia, ela caiu, ela subiu, como é que foi isso aí? Porque a gente acha que às vezes o açúcar vai te dar energia, vai te dar mais vitalidade. Teve alteração nesse hábito alimentar que você teve, na sua saúde, na sua energia? Porque isso, gente, também é prosperidade, como a gente falou. Prosperidade é ter sucesso, é ser pleno em todas as áreas da sua vida. E na saúde é fundamental. Não adianta você ter milhões na conta e não ter saúde para usufruir desse recurso, né? Então, falei, como foi essa experiência? Te deu mais energia? Como foi o efeito na sua saúde até hoje? Então, grande Thiago, eu acredito que os nossos resultados são definidos através das histórias que nós contamos pra gente, né? Então, é, olha só, não adianta eu contar essa história pra mim que açúcar dá energia. Então, beleza, açúcar dá energia, eu vou fazer uma prova de triatlo sem dormir 3 dias. E vou me entupir de açúcar e vou estar cheio de energia. Esqueça, seu desempenho vai cair. Então, assim, quem usa dessa história, dessa narrativa, para falar que não para de comer açúcar, está contando uma história falando que não consegue ficar sem comer açúcar, né? Então, é tudo sobre a cabeça, né? É tudo sobre a cabeça. Então, o que é que dá energia é você se alimentar bem e dormir bem, né? Então, se você dorme bem, o sono... Hoje eu sou atleta, triatleta, sou maratonista, vou divulgar aqui em primeira mão, aqui para essa live, tá? Eu tô com um desafio, vou fazer uma ultramaratona em setembro. Ninguém sabe, só meu Incrível. ciclo de amizade. Então, e eu não como açúcar. E eu sou vegetariano, inclusive, há 10 anos, tá? Sou vegetariano há 10 anos. Em julho faz 11 anos que eu não como nenhum tipo de carne. Então, Legal. assim, Thiago, tudo está na nossa cabeça. Tudo está na nossa cabeça. De fato, eu sei que o açúcar ele gera aquele glicogênio ali que você vai queimar aquela energia, mas isso não é uma desculpa de falar não como açúcar, não paro de comer açúcar porque eu não vou ter energia. Não, claro. Tem seus altos, tem seus baixos. O que eu percebo é principalmente que eu percebi é principalmente no humor. Mas eu peguei um código interessante, Thiago. Eu peguei um código interessante que para você ter o resultado que você quer, você só precisa de estratégias. Perfeito. Você só precisa de estratégias, né? É isso aí. Então, Matheus, é difícil ficar sem comer açúcar? É muito difícil, né? Porque é químico, né? É uma coisa que te deixa viciado. Mas se você tem as estratégias corretas, se você está no ambiente correto, depois eu posso até falar sobre as estratégias, a gente pode até, enfim, conversar mais, porque repertório tem. Pode marcar Mas outras lives, inclusive. Está chegando o tempo, a gente vai ser outras lives. Já estou pensando em uma série aqui, viu, Matheus? Já estou pensando maravilha. em fazer uma série aí. Quem sabe convidar sua esposa para fazer junto com você Ah, aí um momento bem interessante, muito legal. ela Mas pode gritou continuar. aqui, ó, já topei. Então a gente vai falar sobre isso, mas assim, Thiago, o que eu mais percebi não foi a questão do açúcar, não, ou da energia, não. Foi a questão do humor. O humor mudou por alguns momentos, né? Foram algumas fases difíceis. Hoje em dia a gente já não tem mais essa. Hoje em dia a briga é com a lactose. A gente, tô sem comer. A gente fez um desafio aí, ficamos 35 dias sem glúten, sem lactose. E aí, vamos vencer esse aí também. Açúcar já não é mais um problema, não. Isso aí. Você falou uma coisa interessante e eu lembrei um ditado que eu levo comigo. Tudo na vida é difícil. Você tem que escolher o seu difícil. Ficar sem açúcar é difícil? É difícil. Ser diabético, na minha opinião, é muito mais difícil. E Perfeito. você tem que aprender a escolher o seu difícil. Tudo na vida tem um preço, como a gente falou anteriormente. Gente, Matheus tem um vlog no YouTube que ele posta a rotina dele diária. Eu recomendo você assistir. Matheus Freire. É muito interessante. Todo domingo às 19h07, não é 19h07. isso? 19h07. Todo domingo eu sempre 19h07. mando o vlog lá. Conta a rotina dele toda. Então, é interessante, é um trabalho incrível que ele tem desenvolvido aí. Matheus, te admiro porque é guerra fazer. Eu sei como é difícil isso. Inclusive, eu aprendi um conceito de sucesso na vida e eu tenho levado isso comigo. Sucesso é chamar de amigo aquela pessoa que você admira. Então, eu te admiro, cara, e te
e me sinto bem sucedido por ser seu amigo e poder chamar você de amigo, tá bom? É um cara que eu quero levar comigo, quero estar junto. Agora a gente vai caminhar para a última pergunta e eu costumo dizer que é a pergunta-chave. Eu costumo apertar o meu convidado sem abraçar porque a gente está distante. Então me diga aí, como seria a sua vida ideal daqui a 5 anos? Maravilha. Desde já, irmão, quero agradecer as palavras, a recíproca é verdadeira. Também, com certeza, vamos nutrir essa amizade aí, porque temos bons frutos para colher e despejar aí. Então, daqui a 5 anos, Matheus Freire, que é o próspero, né, como eu me chamo, eu vou estar acessando uma frequência muito maior, eu vou estar transbordando para muito mais pessoas, a minha mensagem vai estar chegando a muito mais pessoas, eu vou estar em um nível físico e mental que eu nunca estive, com vários desafios na minha bagagem, e pode ter certeza que eu vou estar fazendo o que eu faço hoje, né? Que é cuidando da minha saúde, do meu corpo, da minha família, dos meus negócios, cuidando da minha vida, prosperando e mandando a minha mensagem para o mundo. Só que daqui a 5 anos eu vou estar com muito mais ferramentas e muito mais munição. Então É já isso sabe aí. o que a gente vai fazer. Vou cobrar o seu livro, vou aí seguir com você nisso aí, vou cobrar porque a gente está junto e vamos crescer junto. Gente, a gente Pode está ter chegando certeza. na nossa live. Hoje foi o Instagram, estava meio truncado aí, mas graças a Deus deu certo. A gente entregou o nosso melhor, Matheus, isso é importante. A gente entregou vários códigos, uma mensagem interessante. Ney acabou de entrar aí, Belusca, nossas sócias aqui. Bel, muito obrigado, como sempre é incrível. Ney, muito obrigado. Do Invest Semana, que é ela trabalha com finanças, que é bem legal, Matheus. Bem, bem, bem interessante. Tiagão, obrigado pela presença. E obrigado pelo presente que você proporcionou eu conhecer Matheus. Tá certo? Obrigado pela audiência de todos vocês. Gente, para quem quiser, a gente tem só 10 vagas realmente, já tem 3 ocupadas, tem 7 agora para o nosso evento aqui, o nosso mini evento, no dia 5. 3 vagas que eu já botei você, Matheus, em uma das vagas. Eu já ia E falar a assim, rapaz, sua já então está tem 6, garantida. corra, viu? Porque é uma minha. É, mais 2 pessoas que a gente teve a reunião aí, então vamos junto. O livro tá aí que eu acabei de lançar, o jogo começa agora, Investir em Inteligência. A gente fala muita coisa, eu falei muita coisa no livro do que a gente falou aqui. Sim, Então é isso aí, está disponível, eu entrego em todo o Brasil. A Noite ao Talks vai estar aqui, vai ser massa. Matheus vai estar aqui, você vai poder dar um abraço nele, conhecer ele melhor. Empresário forte de Salvador, você vai crescer demais, Matheus. Vamos fazer uma série, não vamos parar por aqui, acompanhe ele no YouTube, no Instagram. Fala aí, Matheus, as últimas palavras para a gente fechar a live. Gente, muito obrigado. E vai lá, pode falar. pessoal, como eu sempre falo, prosperidade é tomar decisões. Então, se você está olhando para aquela decisão que você quer tomar, que você está adiando há anos porque está com medo, pode ter certeza que esse é o lugar que você deve ir, que você deve caminhar. O caminho para a prosperidade, ele não é um caminho de conforto. Todos os heróis bíblicos não fizeram história no conforto. A gente olha lá para José do Egito, foi jogado no bueiro, vendido como escravo. A gente olha para Abraão, que foi o pai da fé, precisou sair da sua parentela. Daniel foi jogado na cova dos leões. Então, assim, você merece, você pode viver a vida que você quer. Você é o protagonista da sua vida e não a vítima dela. Então, para isso, é importante revisar todos esses códigos que a gente passou aqui, se conectar com pessoas e tomar decisões difíceis. Tomem decisões difíceis, aquela que vai gelar o coração e falar, meu Deus, será que vai dar certo? E aí você vai precisar, de fato, acessar todos os recursos. Tem uma frase que fala, né? A gente nunca sabe o quão forte a gente é até precisar usar essa força, né? Então, pode Perfeito. ter certeza, não morram sem conhecer os seus limites e a sua força. Você pode ir muito mais longe do que você está agora. Maravilha, entregou muito, gente. Bora fazer outras lives. É só o começo, Matheus. Porque tem muita coisa para a gente entregar. Gente, muito obrigado. Estamos juntos. Foi maravilhoso. E vamos para Para cima. cima, eu Uma ótima faço.
finalzinho de noite na quinta-feira e boa sexta-feira, bom final de semana. Valeu, Matheus. Grande abraço, meu irmão. Foi até a gente. Vai ficar salvo aqui, tanto no meu como no Instagram de Matheus. Grande abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau.